De volta com o advogado Edilson Xavier. Doutor Edilson, eu ontem noticiava, inclusive em primeira mão, que o promotor eleitoral de Tabira, que também pega Solidão, Leôncio Tavares Dias, apresentou parecer solicitando impugnação das candidaturas do prefeito Nica Brandino, do vereador Tadeu Sampaio e do candidato a vice-prefeito de Solidão, Diomésio Oliveira. Dois deles com base na lei da ficha limpa e um deles porque foi demitido como servidor público no caso do Tadeu. O senhor está acompanhando especificamente, já falou conosco em mais de uma oportunidade sobre a questão do DINCA. Queria que o senhor explicasse essa decisão do promotor e que caminhos tem o prefeito e candidato à reeleição. Eu não entendi a ação de impugnação, não é parecer, é uma ação de impugnação eleitoral, com base na lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa. Não entendi por quê. A linha G do artigo, do inciso 1º do artigo 1º da lei, dessa lei, diz que serão considerados inelegíveis quem tiver contra si comprovação documental de ato doloso de improbidade. Doloso é a vontade, é o dolo, a vontade consciente de praticar aquele ato ilegal. E na prestação de contas rejeitadas pela Câmara de Vereadores de Itabira, não há essa comprovação de ato doloso de improbidade administrativa. Eu tenho a impressão que houve um assodamento ministerial. Juridicamente falando, a impugnação não tem base legal. E será demonstrado na defesa perante o juiz eleitoral. A partir disso, o juiz é que provoca... Vai dar a última palavra na zona eleitoral. Ora, se a lei exige que são inelegíveis os que tenham cometido ato doloso de improbidade devidamente comprovada, e esse ato doloso não existe no parecer prévio em que o TCE recomenda a rejeição das contas e a Câmara, no julgamento político, rejeita essa prestação de contas, é uma rejeição assodada, sem amparo legal e chancelada pelo Ministério Público quando faz a impugnação, sem que haja esse requisito essencial, o dolo em relação ao ato de improbidade. De qualquer forma, será objeto de uma discussão jurídica no âmbito eleitoral. Vamos cuidar da defesa, né, e vamos aguardar o pronunciamento, a decisão do juiz eleitoral. Se ela for pela manter a impugnação, caberá em segunda instância ao TRE se pronunciar. Achei uma decisão apressada, até porque o próprio procurador eleitoral, Edílio, diz aqui que iria recomendar aos promotores eleitorais, 154 promotores eleitorais de Pernambuco, que só arguíssem inelegibilidade em caso de dolo de improbidade, cometimento de improbidade em ato doloso. É o que a lei diz. Então, o promotor tem seu livre convencimento, é o parceiro da cidadania, é o órgão que pode atuar em defesa da legislação e fiscal da lei, e aí vamos atuar juridicamente para tentar reverter essa situação. Bom, o Ministério Público está fazendo recomendações às câmaras para evitar o chamado voto político, quer dizer, por exemplo, reverter a decisão do tribunal com base na maioria que tem o prefeito. Está fazendo isso a partir de agora. Juridicamente, o senhor concorda com essa decisão? Como é que o senhor avalia essas recomendações que o Ministério Público tem feito, com base também numa provocação do Tribunal de Contas? Eu acho que é mais uma saída assodada, sem base legal. Primeiro, o que é que diz a Constituição Federal? Artigo 31, parágrafo 2º, diz que o parecer prévio emitido pelos órgãos de contas estaduais e municipais, que tem estado e tem o Tribunal de Contas do município, como São Paulo, por exemplo, ele diz que o parecer prévio deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos votos da Câmara Municipal. Ele não diz que é decisão política, nem jurídica, não diz que se tem que fundamentar, não diz qual é o posicionamento do voto do vereador, como ele deve votar, qual é o conteúdo desse voto, qual é a repercussão no mundo jurídico ou político. Ele diz simplesmente a Constituição Federal, a lei maior, que ainda está em vigor, diz que a Câmara poderá rejeitar por 2/3 dos seus membros a decisão do Tribunal de Contas. Então, acho que é mais um discurso fora da realidade jurídica, fora do contexto administrativo, não tem sustentação jurídica nenhuma. É uma temeridade dizer isso, porque ela soa
como uma velada ameaça aos legisladores. O legislador não é subalterno ao Ministério Público, nem ao Procurador-Geral de Justiça, nem à Presidente do Tribunal de Contas. O vereador é membro do poder, agente político, membro de poder, legitimamente escolhido pelo povo. Ele é membro de poder. Ele não pode receber. A Câmara é o poder legislativo do município. Ela vai seguir a legislação, a ordem jurídica, mas ela não pode ficar na iminência de uma ordem expressa sem sustentação legal do Tribunal de Contas ou de qualquer órgão. É bom lembrar que o Poder Legislativo é o único órgão que caça o Poder Executivo, e a recíproca não é verdadeira. O Legislativo caça o Executivo dentro da formalidade legal. Então não é crível, não é plausível que venha agora a ilustre Presidente do Tribunal de Contas expedir uma ordem que não tem amparo legal, a fim de que as câmaras se adequem ao entendimento dela. É bom lembrar, por último, que a Câmara é o poder legislativo. Pode votar de acordo com o seu livre convencimento. Inclusive, eu tomei conhecimento de que a presidenta do Tribunal de Contas e alguns procuradores daquele órgão já ajuizaram ações contra câmaras municipais da região metropolitana, visando reformar suas decisões, que eu acho isso um abuso de direito. É uma espécie de assédio processual e um abuso do poder do Tribunal de Contas e dos procuradores, que são os signatários da ação. Doutor Edilson, a gente está acompanhando aí a visualização, a publicidade das declarações de bens dos candidatos. Eu estava até brincando com alguns colegas, dizendo o seguinte: olha, eu nunca me senti tão bem sendo radialista, porque eu me percebi com mais patrimônio, o meu patrimônio é muito modesto, mas me senti com mais patrimônio do que muitos candidatos aí por essas cidades da região. E a gente vai ver, ou não tem bem declarado, ou subavalia imóveis. Você vê em declaração por essa região toda a situação de quem avalia um imóvel por 20 mil que vale 200. A legislação eleitoral, a justiça eleitoral não olha isso não. Por que fica meio a cargo do candidato dizer se quer dizer o que tem ou não? A legislação eleitoral com relação à prestação de contas é uma coisa hilária, é engraçado. Eu chamo aquilo ali um momento de você rir. Rir que é o melhor remédio, senão é para empatar, né? É verdade. O cara chega na campanha eleitoral e diz: não, eu vou gastar R$1 milhão na campanha, por exemplo. Aí você começa a ver o aparato que ele coloca na rua. Carro de som de última geração, né? Propaganda de primeiro mundo. Movimenta um batalhão de pessoas na rua, né? Programas no eleitoral de altíssimo nível, né? Carro de som de alta potência, trios elétricos, né? Padronização de campanha de alto nível. Mas no final da campanha ele vai lá: não, eu declarei 1 milhão e gastei 900. Quer dizer, é uma verdadeira piada. Ministério Público, órgão fiscalizador rigoroso, não tem, é o que eu falei a você anteriormente, não tem estrutura para colocar uma fiscalização efetiva desde o início até o final do evento eleitoral, da temporada eleitoral. Não tem estrutura. A justiça eleitoral é uma justiça que se forma na eleição, né? Você vê que ela não tem um quadro próprio, assim, definitivo, de primeira grandeza para cuidar dessa parte aí. Então os políticos nem enrolam sobre isso. Aquela é uma verdadeira piada, aquela prestação de contas, e não tem como apurar, né? Não tem como apurar. Tem que haver uma fiscalização a partir da instauração do processo eleitoral, coisa que ninguém faz, para provar documentadamente, impugnar documentadamente o que deve ser, o que foi feito desde o início da campanha, desde 6 de julho até o dia 7 de outubro. Tem que haver fiscalização. Os candidatos estão preocupados com isso, não querem saber de voto. Brigar entre si dentro do processo eleitoral. Porque como é que o candidato vai montar uma fiscalização dessa, se ele também é praticante dessa mesma infração eleitoral? Muito difícil colocar isso em prática.